Fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha que lugar lindo que eu estou aqui hoje, ó. Lugar chamado Wickham Park. Aqui estou eu, galera, ó. Estou eu gravando mais um vídeo para vocês, mais um conteúdo pro canal. E hoje o assunto vai ser bastante interessante, vai ser bem interessante hoje. Então você que tá chegando agora aí, ó, não se esqueça de deixar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações do seu celular e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai estar lançando semanalmente aqui no canal, beleza? Então, o assunto de hoje, galera, eu vou estar tratando sobre o meu visto. Como eu cheguei aqui, como eu perdi o meu visto de estudante, meu F1. E para quem tá aí com visto de F1, vou dar algumas dicas também, para que não cometa o mesmo vacilo que eu cometi. Então vamos lá, roda a vinheta aí, vai. Eu cheguei nos Estados Unidos aqui com visto de estudante em 2019, galera. Vai fazer 4 anos em maio, na verdade, que eu cheguei aqui. E tem sido bênção, tem sido muito bom. Dei uma sentada aqui porque eu percebi que o barulho do meu chinelo tá incomodando até mesmo a mim, imagina vocês. Minha história pra vocês é uma história bem... Pra mim é uma história bem interessante, né? Acho que na vida de todo mundo acontece coisas que nós nos arrependemos, mas coisas também que no momento a gente não entende que é algo que é necessário pro nosso processo, sabe? Tipo, às vezes a gente gosta de questionar, nossa, por que isso aconteceu? Por que isso tá acontecendo? Mas lá na frente a gente vai enxergar o porquê que aconteceu isso. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2019. Não sei, onde você estava em 2019? O que você estava fazendo em 2019? Cheguei aqui em 2019. Vim com visto de estudante. Eu tinha o meu visto F1. Para quem não conhece, o visto de estudante ele é o visto F1, né? E a duração desse visto comigo durou menos de 1 ano comigo. Eu cheguei aqui em maio de 2019 e em fevereiro de 2020 eu perdi o meu visto. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica tipo, caramba, mano, por que aconteceu? A gente fica questionando, sabe? Mas acho que tudo acontece da forma que é pra acontecer. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar bem, ó, psicologicamente pra poder suportar todos esses acontecimentos na nossa vida, né? E eu confesso que quando eu perdi o meu visto de estudante, eu fiquei baqueado, cara. Foi o meu pior momento aqui nesse país, cara. Foi quando eu perdi meu visto, porque eu fiz meu visto lá no Brasil, apliquei meu visto lá no Brasil. Eu vim pra cá em maio de 2019. E pra mim era top, porque tipo assim, eu já tava esperando minhas férias pra poder viajar pro Brasil. Normalmente as pessoas que aplicam aqui no país, eles não têm a mordomia, vamos dizer, a mordomia de poder voltar pro país, nas férias e tudo mais. Geralmente somente as pessoas que aplicam no Brasil. E eu era uma dessas pessoas. Eu poderia ter o direito de ir e voltar a hora que eu quisesse, desde que a escola estivesse de acordo e nos momentos das minhas férias, né? Então eu já tava meio que me preparando para poder ir pro Brasil e tudo mais. E eu recebi uma ligação da escola dizendo que eu tinha perdido meu visto. Fala com a gente aí, como é que você perdeu o seu visto? Cara, a história é triste. A história é triste, mas aconteceu. Não foi culpa de escola, não foi culpa de ninguém, cara. Essa culpa eu carrego comigo. Foi a culpa minha, Mike, só. Quando você aplica para um visto de estudante, você vem pra cá sabendo que você vai ter que estudar, pelo menos vai ter que exercer uma certa carga de horária de escola semanalmente. No meu caso, era toda sexta e sábado, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Eu tinha que estudar e é obrigatório. Se você não comparecer às aulas, você perde seu visto e eles te dão 30 dias para você poder voltar para o seu país. No caso, eu teria que voltar para o Brasil, né? Comecei a frequentar as aulas em julho de 2019. Foi um momento magnífico. Super aconselho você que é jovem, que pretende tirar um visto, tire o visto de estudante, cara, porque você conhece muitas pessoas, você vive uma fase muito boa na sua vida, cara. Eu vivi meus melhores momentos foram enquanto eu estudava na escola, né? Conheci pessoas de diversos países, Índia, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra. Conheci gente pra caramba, cara. Então, você que é jovem, que tem esse interesse de vir morar nos Estados Unidos, o melhor visto que eu aconselho pra você é o visto de estudante, cara. Então, eu estudei lá na minha escola, foi um momento bem top na minha vida, como eu falei pra vocês. Eu adorei cada momento que eu estava lá. Fiz muita amizade com professores, com alunos que eu tenho até hoje amizade, sabe? Até hoje tenho vínculo com eles.
Mas é o seguinte, cara, geralmente quem vem com visto de estudante, alguns são jovens, que de alguma forma tem pessoas por trás bancando, sabe? Tem pais, tem... ou até mesmo o jovem também juntou bastante dinheiro no Brasil e tem dinheiro que eles conseguem bancar. Porque o jovem aqui, por lei, quem tem um visto de estudante, ele não pode trabalhar. Ele pode apenas exercer o estudo, né? Ele vai pra escola, estuda e tudo mais. Mas trabalhar, ele não pode. E com isso, o cara já fica tipo, putz, mano, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou pagar minha escola? Você vai pagar uma mensalidade na escola, seja de $500. Na época eu pagava $500. Seja de $500 ou não, você vai ter que pagar. E como é que você vai pagar isso sem trabalhar? Já que por lei você não pode trabalhar. Então eu já comecei errado aí. Porque eu trabalhava pra caramba ainda. Mas é a realidade de todo mundo que vem aqui que não é tipo bancado por alguém, por algum sponsor que paga a mensalidade mensalmente, ele vai ter que trabalhar. Como é que ele vai pagar os estudos, certo? E eu lembro que eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de segunda a quinta, sexta e sábado eu estudava e domingo era minha folga. Às vezes eu optava por trabalhar no domingo também, dependia de qual a situação financeira que eu me encontrava naquele momento, né? E assim eu fui levando a minha vida, foi passando julho, agosto, setembro, dezembro e sempre ali, né? Eu como eu tinha acabado recém-chegado, não fazia muito dinheiro, né? Eu lembro que eu trabalhava por dia e minha diária se encontrava ali entre 100, aí foi aumentando um pouquinho também, eu ganhava $100 por dia. Às vezes não tinha trabalho, então eu acabava ficando em casa e quando você não trabalha você não recebe. Aí às vezes dá uma apertada, né? Mas isso é normal, faz parte do processo. Só que se vocês forem pararem para pensar aí no calendário que eu tô falando para vocês entre junho de 2019 até fevereiro de 2020, qual foi um acontecimento que aconteceu no mundo inteiro que meio que paralisou, né, tudo, né? A Covid-19. E em dezembro de 2019 que eu ouvi pela primeira vez falar sobre o Covid, eu lembro que foi através de uma professora lá do próprio curso que eu fazia, né, da própria escola que eu estudava. Ela citou sobre o Covid. E aí, galera, vocês estão sabendo sobre o que está acontecendo lá na China e tudo mais? Enfim, não é o caso, não é sobre isso que eu quero entrar em detalhe. Aí, em fevereiro, galera, o curso, pra você ver o que aconteceu. Parece que era pra ter acontecido isso mesmo. O curso, ele não era pago mensalmente. O curso ele era pago a cada 3 semanas. Se você for ver, o mês praticamente ele tem 4 semanas. Afinal de tudo, anualmente você vai estar pagando 14 prestações, tá ligado? E, por exemplo, se eu pago hoje dia 10, no próximo mês eu vou pagar em torno do dia 4, mais ou menos, sabe? E sempre ia fazendo isso, né? E eu não tinha o plano de debitar automaticamente do meu cartão. Quando deu em janeiro, eu paguei a parcela da escola e eu teria que pagar a parcela, foi logo no comecinho de janeiro, e eu teria que pagar a próxima parcela da escola no final de janeiro, já, porque era 3 semanas, eu ia ter que pagar lá pro dia 27, mais ou menos, dia 25, e eu não paguei, porque eu achei que a minha próxima parcela era em fevereiro, e eu não paguei a escola. E quando deu dia 10, mais ou menos, de fevereiro, eu falei, acho que tá na hora de eu pagar a minha escola, né? Eu falei, vou lá pagar. E eu me encontrei com a diretora na escola e falei, vou vir pagar a escola, né? Só que naquele dia, gente, ó pra vocês verem como é que é as coisas, cara. Naquele dia que eu me encontrei com a diretora, pode pagar ali. E eu fui pagar a escola, tava uma fila enorme, cara. Uma fila muito grande. Eu falei, não, eu pago por ligação na segunda-feira, porque eles iam fechar a escola no final de semana, porque você não pode efetuar pagamento no final de semana. E eu ia pagar a escola na próxima segunda-feira. Quando chegou a próxima segunda-feira, eu fiz a ligação lá pra escola, pra me pagar. Já tava com o meu cartão na mão, falei, vou pagar a escola, né? Quando a mulher atendeu o telefone, eu dei minhas informações, eu dei meu nome, ela só falou uma frase pra mim, que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, você é o Mike? Mike, você tem 30 dias pra deixar o país. O seu visto foi cancelado por atraso de pagamento. Nossa, aqui eu falei, não pode ser, pô, tô indo aí pagar agora aí, pô, eu pago juros, eu pago o que for, cara. Ela falou, não, seu nome já foi encaminhado para imigração, pro centro de imigração. Você tem que voltar ao Brasil em 30 dias. Naquele momento meu mundo caiu, cara. Eu falei, caramba, mano, como isso aconteceu, velho?
Não era culpa da escola, não era culpa da direção, não era culpa da secretária, não era culpa do meu patrão, não era culpa de ninguém, cara. Era culpa minha, cara. Foi vacilo meu apenas. Nisso, qual foi o primeiro passo a tomar? Pesquisar, fazer pesquisas, conversar com pessoas, conversei com professores, conversei com diretores. O que eu devo fazer agora? A única solução é voltar pro país? A única solução é voltar pro Brasil? E eu não queria aceitar aquilo como opção, eu queria, sabe, procurar outra coisa pra fazer. Eu tava gostando aqui do país, naquela época eu já tava conversando com a minha esposa atual hoje, eu já tava conversando com ela naquela época. E tava vendo a melhor fase da minha vida, cara. Eu tinha amigos, sabe, tipo, já tava me acostumando com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não é só chegar aqui e viver. Você tem que chegar aqui, você tem que se adaptar e depois você vai viver, vai aproveitar o país de verdade, né? E foi um vacilo meu apenas, sabe? Mas eu tentei seguir outros rumos, tentei falar com várias pessoas, tentei falar com professores, tentei pedir conselhos de pessoas que já estavam aqui há anos. E eu não consegui achar uma solução a não ser voltar pro meu país. Eu sou uma pessoa que eu sempre segui os conselhos do meu pai, cara. Do meu pai, da minha mãe, dos meus pais. Sempre. Porque eu sempre tive eles como referência na minha vida, né? E naquele ponto, eu lembro que eu liguei pros meus pais no Brasil. Minha mãe falou, não, tá na hora de voltar. Meu pai falou, filho, segue seu coração, cara. Procure saber mais aí, porque, tipo assim, eu teria duas opções até o momento. Ou era voltar pro Brasil e tentar aplicar o meu visto lá no Brasil e voltar pros Estados Unidos depois. Eu vou lá e fazer pelo mesmo processo que eu fiz, que era o processo de fazer aplicação pro visto, ir lá na embaixada americana, fazer a entrevista. Essa era uma das opções. E depois voltar pra cá de novo. E a outra opção era viver aqui ilegalmente. Deixar tacar um dane-se e seguir minha vida aqui. Não ia estudar, não ia pagar mais escola, ia viver aqui minha vida aqui legal. Eram essas duas opções. Minha opção pessoal era ficar aqui. Afinal, eu vou ficar aqui, pô. Meu sonho é estar aqui, tanta gente querendo estar aqui nesse país e não consegue, eu tô aqui dentro aqui, vou voltar pro Brasil, por quê? Eu tinha descartado essa opção. Mas todo mundo ao meu redor, cara, os conselhos que eu ouvia das pessoas eram, mano, volta, não compensa viver nos Estados Unidos legal. Volta, não compensa, mano. Não se queima, porque a partir do momento que você se queima, né? Os caras falam que se você voltar pro Brasil é 10 anos de perdão. Até os Estados Unidos perdoar você e você voltar pro país. E como naquela época eu ainda tava, tipo, bem novo aqui, não tinha nem um ano de país ainda, eu falei, não, acho que tem muito mais aqui pra mim aqui ainda nesse país. Tem muito mais aqui nesse país pra mim. Eu lembro claramente, cara, que eu procurei advogados. Eu lembro que eu fui em 3 advogados. O primeiro falou que não teria como eu revogar meu visto. Que eu teria, sim, que voltar pro Brasil, mas lá eu poderia aplicar pro visto de novo e voltar ao país. O terceiro advogado não queria nem ouvir meu caso. Eu falei, não, parece que não, acho que era um advogado novo, não queria nem ouvir meu caso. A terceira advogada, a doutora Daiane, ela me deu, a gente fala wisdom, né? Ela me deu tipo um conselho assim bem real. Ela olhou no fundo do meu olho e mandou real pra mim, cara. Ela falou assim, ó, por lei, eu vou te indicar você voltar pro seu país e aplicar o visto de estudante de novo, mais uma vez lá, e você tenta vir pra cá de novo. Só que você já teve essa oportunidade, o governo sabe que eles já te deram essa oportunidade e você falhou na missão. Que o único dever que você tinha era comparecer às aulas e pagar em dia, e você vacilou em relação a pagar em dia. Então, você acha que o governo vai te dar outra oportunidade pra você vir pra cá? Com tantas essas pessoas tentando essa mesma oportunidade lá no Brasil, você acha que o governo vai te dar essa oportunidade pra uma pessoa que falhou de novo? Eu vou ser sério pra você, a chance disso acontecer é tipo 10, 15%. E aqui ela falou, putz, mano, foi a primeira pessoa que falou a verdade pra mim, né? E eu com esperança de querer voltar pro Brasil e querer voltar pra cá de novo, né? E ela falou, pior que isso que tá acontecendo uma coisa lá na China agora, que isso vai barrar você voltar pro país. Porque o seu processo vai demorar em torno de 3 meses pra você começar a voltar pra cá pro país, pros Estados Unidos. Lá na China, Mike, tá acontecendo um negócio chamado coronavírus, o Covid-19, a Covid-19. Se você for pro país, a China já fechou fronteira, já fechou voos pra Europa. Os Estados Unidos ainda não fechou, mas eu tenho certeza que se continuar do jeito que tá, vai fechar os voos aqui esse mês ainda. Era em fevereiro. E dito e feito, fecharam as fronteiras, fecharam os voos
pra fora do país em fevereiro daquele mesmo mês. Ela falou assim, se você for ao Brasil, Mike, você não vai voltar tão cedo, cara, porque esse negócio tá bem sério. Aqui nos Estados Unidos ainda tá começando, mas lá na China, algumas partes da Ásia, da Europa, a Covid-19 tá matando e tá matando muitas pessoas. Eles vão fechar os voos, você não vai conseguir, você vai ficar preso no país. E ela olhou pra mim e falou assim, se você ficar preso no seu país, lá no Brasil, tenho certeza que várias empresas vão estar demitindo, e isso aconteceu. Que os preços das coisas vão subir, isso aconteceu. E a saúde do Brasil ainda é pior que a dos Estados Unidos em relação a tratamento, gente. Porque pra mim, na minha opinião, o plano de saúde do Brasil é bem melhor que o plano de saúde dos Estados Unidos. Então eu não acho, Mike, meu conselho mesmo pra você, não como advogada, mas um conselho pra você como uma amiga, uma pessoa um humano que se importa com outro humano, não volta pro Brasil, cara. Tem que ficar legal aqui? Fique legal. Eu não tô te falando pra você depois culpar eu, fiquei legal e, né, tenho que pedir perdão pros Estados Unidos, né? Não, estou falando o meu conselho, o que eu faria no seu lugar. E aquilo entrou na minha mente, cara. Eu dormi, até orei bastante sobre o assunto, né? Falei, caramba, cara, e agora? O que eu faço, cara? Esse Covid chegando. Liguei pros meus pais mais uma vez, porque toda situação pra eles me abençoaram em relação a ficar aqui. E eu decidi ficar. Decisão de voltar pro país e tentar novamente o visto, ou ficar aqui legal, eu optei por ficar aqui legal. Eu não tinha muitas informações, eu acho que tipo assim, a maioria do erro, não erro, mas a maioria das coisas que acontecem com os brasileiros aqui é porque eles não têm informação. Tem tantas coisas que tem como a gente meio que dar um contorno, tem como a gente fazer isso, aquilo, dentro da lei, mas que a gente não tem essa informação, que a gente acaba sabendo sobre as informações depois. É impressionante, cara, isso acontece com todo mundo. Tem tantas coisas que eu fiz aqui que eu achava que eu não podia fazer, mas que eu podia por lei fazer, eu acabei fazendo, né? E agora a gente entra num trecho da minha história bem importante. Mike, como é a vida de um ilegal aí nos Estados Unidos? É tenso. É tenso. Eu confesso a vocês que no começo era pior. Depois foi só melhorando, sabe? Cada mês que passa, melhora. Mas em março já tava o ilegal aqui no país. Março já tava ilegal. Eu ainda tinha minha carteira de habilitação, porque minha carteira de habilitação eu tirei para 1 ano. Então era de julho de 2019 até julho de 2020. Então ainda tava legal. Então beleza, tem carteira de habilitação. Carteira de habilitação acho que é o sonho de todo ilegal aqui no país, é ter uma carteira de habilitação. Só que depois eu fui saber que você poderia tirar a carteira de habilitação em outro estado. Que a Flórida não permite um ilegal, um indocumentado, tirar a habilitação sem documento, né? Eles não autorizam isso. Mas em outro estado ele já permite, apenas com passaporte. Passaporte eu tinha, ué. Mas enfim, aí começaram as primeiras barreiras. Já andava mais com medo, dirigia na cautela, porque eu não queria ser parado pela polícia. Eu já não saía mais à noite tão frequentemente como eu saía antes, que antigamente eu sempre gostava de ir na downtown, no centro da cidade, dançar nas danceterias, ia muito para Orlando, ia muito para Tampa. E aquilo foi acabando, porque eu sempre andava mais com medo, sabe? Tipo de, putz, eu não posso dar trela pra polícia me pegar, meu Deus. Não posso. Só que o fato de eu estar aqui ilegal, aquilo abriu um leque pra mim de oportunidades muito grande também. Porque eu já não teria que focar mais em escola. Acabou meu foco em escola, então tipo assim, eu trabalhava de segunda a quinta, certo? Agora eu poderia trabalhar de segunda a sábado. E automaticamente, por consequência disso, eu conseguiria fazer mais dinheiro. Isso é muito bom. Porque lá atrás, em 2020, quando tudo isso aconteceu, eu morava num quarto na casa de uma família minha. Porque quando isso aconteceu, eu não tinha muitas contas. Eu pagava um quarto onde eu morava, o que eu comia, e era isso, cara. Essas eram minhas contas, né? Sempre ajudava em casa também, na casa da minha família aqui. E essas eram as minhas contas. Então, automaticamente comecei a fazer mais dinheiro, comecei a desenvolver mais, comecei a aprender mais da profissão. E isso foi muito bom. Até fiquei mais tranquilo também, sabe? E com tudo isso, comecei a conhecer mais pessoas que já viviam aqui legal assim há anos, sabe? Começamos a trocar experiências e tudo mais. E aquilo foi muito importante, porque aquilo eu aprendi muito com essas pessoas. Que eles já viviam aqui, mano, eu vivi aqui, tem gente que vive aqui 20 anos indocumentado, cara, e vivem aí tranquilo, sabe? Tipo, que tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça de viver aqui legal era BO, era complicado, ia fazer desistir, tudo aquilo foi diminuindo, porque na verdade, na realidade, não é nada disso que a gente pensa. Que, viver legal, que eu acho que se nos 50% ou mais das pessoas que estão nesse país aqui
dos brasileiros que estão aqui, a maioria são indocumentados, cara. Mas não adianta, cara. Você pode fugir, mas uma hora acontece alguma coisa. Até que eu acho que foi mais ou menos em junho, foi minha primeira parada de polícia, cara, desde quando eu tinha perdido meu visto. E na minha cabeça, a polícia e a imigração era toda vinculada assim, ó, mas eu fui aprender depois que não tem nada a ver, cara. A polícia é uma coisa, a polícia estaria pra fazer o serviço dela e a imigração tá pra fazer o serviço dela. São dois órgãos, dois membros totalmente diferentes, né? E aí, galera, eu fui parado pela polícia pela minha primeira vez, cara. E eu fiquei muito em choque, cara. Eu tremia no volante, cara. Falei, meu Deus do céu. Ele pegou minha driver license, minha carteira de habilitação. Ele pegou ela, olhou, tava válida ainda, né? Porque isso era em junho. Mas eu fiquei com medo dele saber que eu era ilegal. Vai olhar lá, Mike Kevin, vai puxar lá no computador dele, Mike Kevin, vai ver. Eu era todo ferrado aqui. Todo ilegal, totalmente ilegal. Mas não, cara, ele olhou lá, Mike Kevin, beleza. Ó, você tava acima da velocidade. Eu tava, acho que 10 milhas acima da velocidade que era pra estar. Eu tava indo jogar bola. E foi isso que aconteceu, cara. Aí chegou lá, passou de boa, deu um alívio em mim. Eu falei, meu Deus do céu. Que alívio, cara. E segui minha viagem. Fui pro futebol tranquilo, né? E parei. Minha segunda parada, cara. Quando eu fui parado pela polícia pela minha segunda vez, eu tava já com a minha habilitação vencida. E naquela época, eu lembro que eu já tava tentando tirar a minha habilitação lá na Califórnia. Porque na Califórnia, eu conseguiria tirar uma habilitação normal, sabe? Tipo, só com o meu passaporte, né? E eu lembro que eu fui parado, cara. Eu não tinha habilitação. Eu tinha a minha do Brasil e a minha do Brasil também já estava vencida. Eu não tinha habilitação internacional como a galera que tem. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer agora? E a polícia lá atrás de mim. Aí eu fui, o policial veio falar comigo. Ele olhou e falou, ó, sua habilitação tá vencida, cara. Só que, outra coisa que eu não sabia, quando a sua habilitação vence, por lei, você ainda tem 6 meses para recorrer ela, para renovar ela. Porque às vezes na correria do dia a dia você não vai lá renovar imediatamente, né? E o policial falou, ó, você tem 6 meses, cara, pra você ir lá renovar, hein? Não esquece não, hein? E aqui nos Estados Unidos você pode virar no sinal vermelho. Só que virar pra direita. Você sempre pode virar pra direita no sinal vermelho, pelo menos aqui na Flórida, né? Não vou falar pelos Estados Unidos inteiro. E eu tinha virado no sinal vermelho à direita. Eu posso fazer isso, beleza. Só que eu tinha virado no horário de escola e eu não tinha visto a placa. E era um lugar que eu sempre virava, cara. Eu sempre virava naquele lugar ali. Era tipo caminho pra mim pro trabalho, sabe? Só que naquela semana eles tinham mudado. E a mulher, tanto é que a mulher nem pegou mal nem nada. A policial nem pegou mal nem nada. O policial chegou em mim e falou assim, a gente acabou de mudar aqui e tudo mais. Só que ela deu um alerta em mim e falou, sua habilitação tá vencida. Então, trate-me, você tem até 6 meses para ir renovar ela. Depois de 6 meses, sua habilitação vai ser cancelada e vai trazer problemas para você. Então, eu fui salvo por isso, por esse prazo que eles dão entre a sua habilitação vencer, 6 meses após o vencimento dela, você ainda pode dirigir tranquilo ainda. Eu falei, meu Deus, que sorte, que sorte, que sorte. Aí eu falei, mano, tem que ir atrás de uma habilitação, cara. Eu tenho que ir atrás de uma carteira de habilitação. Gente, conclusão, nunca fui atrás de uma carteira de habilitação. Sempre andei aqui sem habilitação, cara. Sempre. Até eu tirar minha habilitação, né? Depois que eu ativei meu status corretamente, né? Meu visto meu status de casado. Olha, galera, parei aqui debaixo de uma árvore aqui, ó, pra dar uma descansada aqui, ó. Olha que bonito. Que lugar maravilhoso, ó. Fica literalmente a 3 minutos da minha casa, cara. E galera, pra vocês que têm dúvida, o que um imigrante que está indocumentado aqui pode fazer e o que ele não pode fazer? Gente, a única coisa que um imigrante não pode fazer aqui, sem a documentação, é nada. Tipo assim, você não vai ter um Social Security, que no caso seria seu RG, seu CPF dos Estados Unidos, que isso poderia facilitar você para comprar imóveis, para comprar algum móveis, assim, prestação, essas coisas, sabe? Porque o indocumentado aqui nos Estados Unidos, ele pode comprar carro. O indocumentado aqui pode até comprar casa, mano. Se você tiver dinheiro, você pode até comprar casa. Você pode abrir sua empresa. Que mais? Você pode viajar para outros estados. Gente, eu viajei para Califórnia. Eu viajei para Carolina do Norte, Carolina do Sul, Washington DC, a capital do país. Eu viajei para vários estados indocumentados, cara. Vários estados indocumentados eu viajei. E eu falei, caramba, cara, há 2 anos atrás
quando eu pensava em viver legal aqui, eu achava que eu ia viver, tipo, dentro de uma casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, fazendo dinheiro, fazendo dinheiro, fazendo dinheiro, fazendo dinheiro, mandando dinheiro pro Brasil, fazendo dinheiro, mandando dinheiro pro Brasil. Eu vivi essa vida, cara. E depois eu realizei, tô misturando com realize. E depois eu percebi que não era nada disso, cara, não era nada disso. Sabe, eu não tô, tipo, incentivando ninguém, quero deixar bem claro, incentivando ninguém a viver aqui legal, nem nada. Eu tô dando a minha vida, tô contando a minha história pra vocês. Enfim, aí eu fui conhecer ainda, fui aprender ainda mais sobre como ser legal, como ser ilegal aqui, quando eu comecei a namorar a minha esposa, porque eu comecei a namorar ela foi em julho de 2020. Eu tava com alguns meses de indocumentação, que eu tava indocumentado. Cara, eu sem documento, galera, sem documento eu fui pra Geórgia, cara, 9 horas de carro dirigindo, sem habilitação nenhuma, cara. Sou doido mesmo, né? E eu comecei a namorar minha esposa na época, e sempre quando eu ia dirigir, sempre quando eu ia viajar a algum lugar, sempre ia com ela, né? Eu sempre deixava ela dirigindo pra evitar problemas. Olha, gente, que lindo esse lugar, cara. Ó. Então eu sempre ia com ela, ela sempre ia dirigindo. E ela sabia que eu era legal, ela me dava maior apoio, assim, falava, amor, então, passa que ela... Até que nós decidimos nos casar, né? A gente casou no civil, a gente casou depois a gente casou na igreja e tudo mais. A gente entrou pro meu processo de casamento para eu poder pegar meu green card. Tudo deu certo. E é isso, cara. Essa foi mais ou menos aí o motivo desse vídeo. Queria mais contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu ainda tô aprendendo ainda, desculpa se o vídeo não ficou tão assim, tão explícito pra vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, galera, qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, deixe no comentário. Que eu vou tentar me explicar pra vocês. Eu vou tentar, Michael, eu fiquei com dúvida disso, aquilo. Deixa no comentário aí, pô, que eu escrevo pra vocês depois, tá bom? E se você já passou pela mesma situação, se você já perdeu seu visto, depois se recuperou, se você tá aqui sem visto, sem status, vamos compartilhar histórias. Escreve aí no comentário também algo que você, Mike, tal pessoa aconteceu isso, ou algum fato que aconteceu interessante, vamos aí compartilhar. E se você gostou, galera, por favor, deixe seu comentário que você gostou. Deixe seu like agora aí, ó. Já deixa o seu like aí embaixo, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito no canal, que eu vou estar trazendo sempre informações aqui para vocês sobre o dia a dia aqui nos Estados Unidos. E ó, aperte o sininho aí, ó, para você poder receber no seu celular todas as notificações quando tiverem vídeos novos, ou quando eu comentar, responder algum comentário com vocês. Um beijo no coração, galera, e com certeza, paz e bem.